Fala galera, tudo bem? Passando aqui hoje especificamente para falarmos sobre a nossa última publicação, né? Já que a maioria esmagadora também votou a favor de que fizéssemos um vídeo falando um pouco de toda a relação do sistema hioídeo, mandíbula, osso temporal, base do crânio, língua, cintura escapular, ocioide, tireoide e cintura escapular, principalmente em relação ao osso externo. Vamos a eles, tá? Os músculos supra- e infraioídeos são divididos em supra-ioídeos, digástrico posterior, que vem do processo mastoide do osso temporal em direção ao ocioide, músculo estilo-ioídeo, que vem do processo estiloide do osso temporal em direção ao ocioide, digástrico anterior, que vem do ocioide em direção à mandíbula, músculo genio-ioídeo da espinha geniana da mandíbula em direção ao ocioide, e o milo-ioídeo, que é o músculo que faz o quê? O assoalho externo da boca. Ele faz o nosso assoalho da boca, tanto na direita quanto na esquerda, certo? Junto com o genio-ioídeo. Os dois fazem essa relação do assoalho da boca e são músculos supra-ioídeos, tá? Nessa relação, nós já ligamos o osso temporal com o ocioide com a mandíbula. E lembrando que a articulação temporomandibular se dá pelo osso temporal e pela mandíbula. Daí já vemos a importância da sinergia entre esses músculos supra-ioídeos e vamos citar os infra-ioídeos também e vamos correlacionar isso tudo. Inervação desses músculos se advém. O digástrico posterior e o estiloióide são inervados pelo nervo facial, sétimo par de nervo craniano. O digástrico anterior é inervado pelo quinto 3, ramo mandibular do nervo trigêmeo, assim também como o miloioídeo, que também é inervado pelo ramo terceiro do nervo trigêmeo, nervo mandibular, no seu ramo miloioídeo. O músculo genioioídeo já é inervado por um ramo anterior de C1, advindo do plexo cervical. Informação essa do plexo cervical carregada pelo nervo hipoglosso. Então, os músculos supra-ioídeos são 5: digástrico posterior, estiloioídeo, digástrico anterior, genioioídeo e o miloioídeo. Tá certo? Os músculos infra-ioídeos já relacionam o ioide com a glândula tireoide, com a cintura escapular, nesse caso especificamente com o externo e o manubrio external. Vamos a eles, eles são 4 músculos. Músculo externo tireoide, que liga a glândula tireoide ao osso externo, ok? Ao manubrio external. Músculo tireoioídeo, que liga a tireoide ao osso ioide. Músculo homoioídeo, que liga o ioide à cintura escapular e tem 2 ventres, um ventre mais superior, onde ele faz uma intersecção num tendão intermédio e vai se ligar superiormente, muito próximo à incisura supraescapular. Esse músculo pode, em espasmo, nos levar a um diagnóstico diferencial em relação a processos de tendinopatias do manguito rotador. Por quê? Justamente pela incisura supraescapular, passa o nervo supraescapular, advindo do plexo braquial dos níveis de C5 e C6, e a artéria supraescapular. Naturalmente, já nos remete ao quê? O nervo supraescapular, ele inerva o supraespinhoso e o infraespinhoso, 2 dos 4 músculos do manguito rotador. E ainda mais, pela incisura supraescapular, passa a artéria supraescapular, que justamente vai levar o quê? A nutrição a esses tecidos. Em processos inflamatórios, geralmente nós temos o quê? Uma alteração, um déficit nutricional, e muitas vezes podemos ter aqui um ponto de crush, de interpatiment, nessa região que pode levar a um comprometimento do nervo e da artéria supraescapular. Só mais um dado para correlacionarmos o sistema estomatognático, nesse caso a região infraioídea, também há algumas patologias que possam estar acontecendo ao nível do ombro do manguito rotador, tá certo? Então, dos infraioídeos, externo ioide, externo tireoide, homoioide e tireoide, ok? São os músculos. Inervação desses músculos.
O único deles que não é inervado especificamente pelos ramos anteriores de C1 e C3 advindos pela alça cervical é o músculo tireoide. O músculo tireoide ele é inervado pelo ramo anterior de C1, advindo também, como no geneoide, pelo nervo hipoglosso. Os outros três músculos têm a sua inervação, todos eles com a mesma inervação, advinda dos ramos anteriores de C1 a C3 pela alça cervical. Tá certo? Como coloquei lá na publicação, é sempre muito importante a gente estar com toda essa estrutura, porque isso acaba formando um sistema buco-língua-cranial. Em que estrutura nós correlacionaríamos a isso? Orbicular dos lábios, bucinador, constritor superior da faringe, justamente pelas suas correlações de conexões faciais. O que já nos leva a pensar o quê? Em pacientes com alteração de fonação, pacientes com alteração de deglutição, pacientes com alteração de mastigação, pacientes com engasgos recorrentes, são pacientes aos quais nós temos que estar ligados em relação a essas estruturas todas se estão funcionando de forma sinérgica, tá certo? Onde já correlacionamos o crânio através do osso temporal, o crânio através do osso occipital, porque tem uma relação insercional em relação ao construtor superior da faringe. Toda a relação do sistema estomatognático com fala, com fonação, com deglutição, toda a sinergia entre os músculos supra e infraoídeos em relação à cintura escapular, à glândula tireoide, ao ocioide, à mandíbula, ao osso temporal, à língua. Temos que estar atentos como é a questão reflexógena, se esse paciente ele mamou na infância de forma correta, se ele teve um bom reflexo de sucção, porque isso poderia estar advindo desde lá. Colocamos na publicação também a questão dos músculos relacionados à língua e por isso colocamos, porque existe uma relação do ocioide também direto com a língua, tá? Vamos falar especificamente dos músculos extrínsecos da língua. Os músculos extrínsecos da língua são divididos em 4. Vamos a ele. Ioglosso, que relaciona diretamente o ocioide com a língua. Palato-glosso, que vem do osso palatino e se insere na língua, estiloglosso, que vem do processo estiloide do osso temporal e se liga à língua, e o geneoglosso, que vem da espinha geniana da mandíbula e se insere na língua. Então, eles são 4. Dos 4 músculos extrínsecos da língua, 3 deles são inervados pelo nervo hipoglosso, 12º par craniano. O único que não é inervado pelo nervo hipoglosso é o músculo palatoglosso, que é inervado justamente pelo nervo vago. Tá certo? Em relação à sensibilidade da língua, nós temos que estar atento a 2 coisas. Sensibilidade somática e sensibilidade especial, que é o quê? O paladar, a gustação. Sensibilidade somática, vamos dividir a língua em 3. Dos 2/3 anteriores da língua, a sensibilidade somática se dá através do nervo trigêmeo, ok? O nervo facial carrega a sensibilidade especial, que é o paladar. Sensibilidade somática dos 2/3 anteriores, nervo trigêmeo. Paladar dos 2/3 anteriores da língua, nervo facial. O terço posterior final da língua já se tem uma inervação do nervo glossofaríngeo, nesse caso nas 2 informações, tanto a sensibilidade somática quanto a sensibilidade especial, que é a sensibilidade gustativa. Então, os 3 nervos relacionados a paladar e a sensibilidade somática são trigêmeo, facial e glossofaríngeo, par 5, par 7 e par 9. Lembrando que glossofaríngeo e vago também fazem a inervação dos músculos relacionados à fonação e à deglutição. E aí se torna mais complexo e importante nós entendermos que essas estruturas todas estão em todo momento correlacionadas. Tá certo? Na publicação de hoje, então, sistema supra e infraoídeo, toda a sua relação com articulação temporomandibular, com sistema estomatognático, com fala, né? Fonação, deglutição, mastigação, reflexo de sucção, ok? Ligando isso ao sistema buco-língua-cranial e base do crânio. Valeu? Um forte abraço para vocês, espero que tenha sido válido e até uma próxima. Valeu!